Prosseguimos então com o nosso programa desta semana, já estamos caminhando para o seu final, hoje falando sobre o poder da concordância. O pastor Claudemir finalizava o bloco anteriormente falando sobre a importância da concordância, a importância, não é, de estarmos em unidade, No texto que nós lemos aqui, da Palavra de Deus, eu quero ler, aliás, com você que nos assiste nesse instante, mas antes de ler o texto, eu quero convidá-lo para vir estar inserido nesta jornada de concordância, nesta jornada de unidade, que é a vontade de Deus, Para que a bênção de Deus de forma abundante flua, não é? Se manifeste sobre a igreja na cidade de Ponta Grossa, a igreja de Cristo, corpo visível de Cristo sobre a terra, não é? Porque também existe o corpo invisível, não é? Composto daqueles que já partiram para a eternidade, mas o corpo visível de Cristo, não é? Que são os membros das mais variadas denominações, que recebem a orientação espiritual da parte de Deus, o alimento da palavra pelos seus líderes, né, constituídos pelo próprio Deus. É Ele quem estabelece, né, os seus ministros, nas palavras lá do autor aos Hebreus, labaredas de fogo, seus servos, labaredas de fogo. Se una a nós, pastor que nos assiste nesta oportunidade, você que é presbítero, você que faz parte da liderança, você que é ovelha de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, não é? Que, claro, se submete à liderança espiritual aí do seu líder. A vontade de Deus é esta. Ninguém absolutamente pode impedir que isto aconteça, porque esta é a vontade soberana de Deus. É o que nós temos falado aqui ao longo da programação. Se alguém tentar impedir isto, vai ter que acertar contas com aquele que é o dono da igreja, com aquele que é o cabeça da igreja, não é? Se houver algum prejuízo para o bom crescimento de cada indivíduo, de cada pessoa, particularmente crescimento espiritual, vai ter que haver um ajuste de contas. Então, nós conclamamos porque nós vislumbramos as coisas grandiosas que Deus vai realizar, não apenas na nossa cidade, mas não apenas no nosso estado, não apenas na nossa nação, mas em toda a terra, Por que coisas grandiosas e maiores vão acontecer? Porque é profecia bíblica, porque é promessa de Deus, porque o tempo é chegado, não é? Nós, no que depender de mim, no que depender de você, não vamos nos omitir daquilo que Deus exige e espera de nós, de cada um de nós, não é? Uma vez que nós estamos unidos e que somos uma igreja atuante na cidade, a administração pública será, no bom sentido, influenciada. Eu ia usar a expressão no bom sentido, contaminada. Sim, contaminada no bom sentido, mas influenciada por uma presença que santifica, não é? E que vai levar os administradores, vai levar a sociedade a viver práticas de justiça, não é, pastor? Verdade. Práticas de justiça. E aí, efetivamente, será a manifestação do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. E qual é a vontade de Deus? Quais são os valores do reino de Deus? Valores de justiça, valores de paz, não é? Valores de pacificação, valores de respeito, valores de honra, valores de equilíbrio, valores de bom senso, enfim. Na verdade, vamos efetivamente viver esta vida abundante que Cristo nos oferece. Pastor, talvez, telespectador, você está
falando, poxa, o pastor Leonildo está falando junto com o pastor Claudemir, vocês dois estão falando sobre a unidade, mas vocês falam de unidade, mas existem tantas igrejas aqui em Ponta Grossa, espalhadas sobre o território nacional e no mundo inteiro, tanta diversidade. Pô, então se vocês estão falando de unidade, por que tantas igrejas? O texto que o pastor Leonildo leu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz sobre a diversidade do corpo. Nós, na verdade, nós não estamos divididos. Quando há essa diversidade de denominações, entenda a diversidade de ministérios. E talvez você, querido, não consegue se identificar comigo, pastor Claudemir, e nem com o segmento da comunidade evangélica Jerusalém aqui em Ponta Grossa. Ou talvez não consegue se identificar com o pastor Leonildo da comunidade Sião aqui em Ponta Grossa. Você tem outras igrejas que você pode se identificar e estar ali. Entendeu? Então eu creio que essa divisão de denominações não é divisão do corpo. Pelo contrário, é a amplitude da oportunidade de você vir fazer parte do corpo de Cristo. Então não entenda com as diversas denominações como divisão do corpo de Cristo, mas sim como oportunidade de outras pessoas serem inseridos neste corpo, que é chamada a igreja espiritual. Então não entenda como divisão, pelo contrário, entenda como a amplitude para que outras pessoas sejam salvas. Porque nós temos algumas divergências doutrinárias, mas as nossas divergências são minoria, porque o nosso propósito, nosso alvo, o que nós temos em comum é muito maior, que todos nós iremos morar em um só céu, serviremos um só Deus, estaremos numa só eternidade juntos. O texto que eu ia ler e quero ler nesse instante está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A igreja, sob ou debaixo da ação e atuação do Espírito Santo, ela é uma igreja pujante, forte, que se ela está debaixo da unção do Espírito Santo, ela vai caminhar em unidade. E ela caminhando em unidade, isso é um princípio básico, né? É um princípio assim bem inicial, elementar do sucesso da Igreja de Jesus Cristo sobre a terra. E uma vez debaixo da unção, unida, olha o que agora Jesus diz: sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que a igreja ela exerce este papel, não é? Por isso que nós saímos das quatro paredes e fomos para as ruas de Ponta Grossa, fomos para a Praça Central de Ponta Grossa, para que as demais pessoas que ainda não fazem parte da igreja vejam que há um grupo ali, há um mover ali de pessoas que estão dando testemunho de alguém. Testemunho, e neste caso, testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Leonildo, e falando sobre concordância, nós queremos conclamar a todos os pontagrossenses que esteja em plena concordância, porque existe uma lei, a lei orgânica, que todo terceiro Sábado de maio, em Ponta Grossa, foi decretado já como lei, já estipulado como lei, a Marcha para Jesus. E nós estamos aí caminhando, querendo que todas as igrejas evangélicas e todas as igrejas cristãs, não vamos dizer só evangélicas, todas as igrejas cristãs de Ponta Grossa, já esteja se planejando, já esteja se organizando, já esteja então entendendo que o terceiro sábado de maio é decretado como lei de Ponta Grossa, Marcha para Jesus. E vamos estar nos preparando já, os pastores já estejam se mobilizando, creio que nós estaremos nos preparando para que isto venha a acontecer no próximo ano, aqui na nossa cidade, a Marcha para Jesus. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Nós vemos que a segunda caminhada cristã Ponta Grossa, Cidade para a Paz, Cidade da Paz, foi apenas um embrião
né? Um princípio daquilo que vai se tornar grande, de um plano de Deus, de uma vontade de Deus que vai se efetivar, se manifestar, como você já disse, já foi sancionada pelo prefeito. É uma lei agora, todo terceiro sábado de maio, teremos na nossa cidade a Marcha para Jesus. E você, cristão, você que ama a Deus, que ama a Cristo, nós conclamamos você, já esteja a partir de agora orando por este evento, que nós queremos que seja um grande evento, onde Cristo seja exaltado, enaltecido, o povo de Deus, como igreja visível, se manifeste nas ruas, na praça, ali fazendo o seu brado, trazendo o seu brado de que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Pois bem, desta maneira chegamos ao final de mais um programa. Quero aqui agradecer ao pastor Claudemir por estar aqui conosco. Ele também esteve nos dando apoio na organização. Estivemos juntos ali na caminhada, segunda caminhada cristã, nos abriu a porta da sua igreja, fomos aos pastores, né, pastor, convidá-los, e foi bênção. Muitos pastores atenderam o convite, vieram, estiveram presentes ali. Então, pastor, obrigado por estar aqui conosco hoje fazendo o programa Manancial. Eu que quero agradecer o convite que o pastor nos fez, né, e quero me colocar à disposição, e com certeza estaremos lutando por esta unidade e estamos em plena concordância com a igreja sobre a face da terra. Que Deus venha abençoar a tua vida e muito obrigado mesmo, pastor, pelo convite e você, telespectador, por ter nos acompanhado todo esse período. Que Deus nos abençoe. Vamos então orar encerrando a programação. Amado Deus, no santo nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui transmitindo juntamente com o pastor Claudemir a tua palavra santa, que a nossa cidade seja alcançada pelo poder da palavra, que a nossa cidade seja inundada pelos rios do teu Espírito, trazendo salvação, trazendo a paz que tanto almejamos. É a minha oração agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando com você mais uma mensagem celestial, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Declaramos novamente, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.